Já imaginou o que acontece quando você escolhe simplesmente desaparecer da vida de alguém? Não estamos falando de um afastamento gradual, nem de mensagens não respondidas com o tempo. Estamos falando de sumir por inteiro. Como o pôr do sol que desaparece sem aviso no horizonte, silencioso, mas inevitável. E, com ele, vem a noite, fria, vazia, reveladora. Você já se perguntou qual é o real impacto da sua ausência? Já pensou que o silêncio pode dizer mais do que 1000 explicações? Talvez você tenha passado anos tentando ser compreendido, tentando explicar seu valor, tentando justificar sua presença. Mas e se, pela primeira vez, a sua ausência for a resposta mais poderosa que você pode dar? Vivemos em um mundo barulhento. Gritamos por atenção, mendigamos afeto, e muitas vezes aceitamos migalhas emocionais achando que isso é amor. Mas e quando você escolhe sair em silêncio? E quando você decide fechar a porta com firmeza? Não por raiva, mas por dignidade. O que resta do outro lado? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo em uma jornada emocional intensa. Vamos explorar as 9, e uma bônus, reações que as pessoas vivem quando você desaparece sem deixar rastros. Porque o desaparecimento verdadeiro, aquele que não busca vingança, mas sim respeito próprio, tem o poder de virar o mundo do outro de cabeça para baixo. Cada uma dessas etapas que você verá aqui não é apenas sobre eles, mas sobre você também. Sobre como você recupera seu centro. Como a ausência física pode ser um grito de liberdade emocional. Como, ao calar, você finalmente é ouvido. Prepare-se para navegar por emoções como a rejeição inesperada, o vazio ensurdecedor, a curiosidade que se transforma em obsessão e o medo que paralisa. Mas prepare-se, acima de tudo, para reencontrar sua força. Porque este vídeo não é sobre fazer o outro sofrer. É sobre lembrar a si mesmo de que você é insubstituível. É sobre não aceitar mais ser tratado como plano B. E antes de começarmos, eu quero propor um pequeno pacto entre nós. Se, em algum momento deste vídeo, você se enxergar nas palavras, se algo tocar seu coração ou despertar sua consciência, não deixe esse momento passar em branco. Respire fundo. Quando sentir que é hora, toque no botão de inscrição. Não por hábito, mas por decisão. Porque este canal não é apenas sobre vídeos, é sobre despertar. Curta se você se reconhece aqui. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. E escreva nos comentários. Chega de ser uma opção. Eu escolho a minha paz. Talvez seja difícil desaparecer, mas mais difícil ainda é continuar presente onde não se é visto. Vamos descobrir juntos o que acontece quando, pela primeira vez, você escolhe ir embora. Com sabedoria, com dignidade, com coragem. Agora, respire. A jornada começa agora. A picada da rejeição. É aqui que tudo começa. O primeiro impacto. A primeira fisgada na alma. Como uma agulha invisível que penetra lentamente, mas profundamente, na carne da vaidade alheia. A rejeição. Mas não uma rejeição superficial, como quem nega um convite ou evita uma conversa. Estamos falando da rejeição silenciosa, inesperada, absoluta. Aquela que chega sem aviso, como um trovão num dia sem nuvens. Para quem estava acostumado com sua presença constante, sua voz, sua atenção, sua disposição em estar ali mesmo quando não havia reciprocidade, o seu desaparecimento não é apenas um gesto. É um terremoto, uma quebra na narrativa que eles mesmos criaram, onde você era constante e previsível, a âncora segura, o porto que sempre os acolhia. Mesmo após cada tempestade que eles mesmos causavam. Eles não esperavam isso de você. Porque, na mente deles, você era a pessoa que insistia, que explicava, que perdoava, que tolerava, que aceitava migalhas, acreditando que, um dia, talvez, viesse o banquete. Mas um dia você levantou, em silêncio, e saiu. Não com escândalo, não com ameaças, apenas com decisão. E isso os destrói. Você já ouviu a frase "só damos valor quando perdemos"? Pois é,
A sua ausência chega como um tijolo no meio do peito. Pesado, inesperado, cortante. E o mais irônico, é você quem o arremessa, sem sequer olhar para trás. Eles tentam entender. Como assim desapareceu? Mas a gente se falava ontem. Eu sempre pensei que estaria ali. E é exatamente por isso que dói. Porque eles achavam. Eles presumiam. Eles contavam com sua eterna disponibilidade. E, de repente, o chão some. Você se vai. E, com você, vai embora tudo aquilo que eles nunca souberam nomear. A segurança emocional, o acolhimento, a certeza de ser visto mesmo sem merecer. Essa rejeição não é qualquer uma. Ela toca no orgulho, rasga o ego e faz a pergunta surgir: será que eu perdi mesmo? Veja bem, o ser humano tem uma tendência perigosa de tratar o que tem como garantido. E foi isso que aconteceu com você. Você virou o plano B, o ombro automático, a resposta certa para a dúvida errada. Até que parou. Até que saiu de cena. Até que sumiu sem aviso. E esse silêncio, esse ato, essa ausência, virou um grito. Eles tentam racionalizar. Ele, deve estar ocupado, deve estar passando por algo. Mas, lá no fundo, sabem, você escolheu se afastar. E não porque queria puni-los, mas porque se escolheu. E essa é a maior afronta para quem sempre acreditou que você era a extensão da vida deles. Talvez tentem provocar, mandar mensagens disfarçadas, mostrar felicidade nas redes sociais. Mas não é felicidade. É desespero maquiado. Porque o que realmente sentem é a picada da rejeição. Uma dor aguda, que nasce da perda de algo que nunca imaginaram perder. Você. A pior parte. Eles não têm mais acesso. Não podem perguntar. Não têm como saber o porquê. E esse desconhecido é o veneno. Porque a mente não lida bem com o vazio. Ela preenche. E, na ausência de respostas, surgem os medos, as inseguranças, os arrependimentos. Então, se você está aí se perguntando se fez o certo, saiba, sim. Desaparecer, às vezes, é o único grito que resta quando todas as palavras foram ignoradas. A rejeição que eles sentem agora não é crueldade, é consequência. E consequência, meu caro, é o preço que se paga por não valorizar o essencial enquanto se tem. O vazio de sentir sua falta. Depois que o impacto da rejeição se acomoda, como uma pedra jogada num lago que finalmente afunda, vem o segundo estágio, mais silencioso, mas infinitamente mais profundo. O vazio. Não é qualquer vazio. Não é o tédio de um domingo à tarde, nem a pausa entre uma conversa e outra. É um buraco interior. Um eco constante. Uma ausência que grita no silêncio. A princípio, eles acreditam que vão superar facilmente. Dizem a si mesmos: não tem problema. Eu me distraio. Sigo em frente. Como quem tenta estancar uma hemorragia com um band-aid. Como quem tenta preencher o abismo com barulho, com outros corpos, com horas extras de trabalho. Mas não demora muito até que percebam: o que falta é você. E não se trata apenas de presença física. Trata-se do que você representava. Você era aquele bom dia que ninguém pedia, mas todos esperavam. A mensagem no meio do dia. A voz calma em momentos turbulentos. A risada que quebrava o peso da rotina. O equilíbrio emocional que, sem querer, você oferecia mesmo sem ser valorizado. E agora, tudo isso sumiu. A rotina deles continua. O despertador ainda toca. O café ainda está quente. O trânsito ainda está lá. Mas algo mudou. Como uma casa que continua de pé, mas sem alma. Os móveis ainda estão no lugar, mas o ar parece mais frio. Menos vivo. E, pela primeira vez, eles notam que não era o lugar que trazia paz. Era você. Eles tentam disfarçar. Colocam música alta. Saem com amigos. Postam fotos sorrindo. Mas a verdade é que, quando a noite chega, e ela sempre chega, não há filtro ou legenda que tape o buraco. E, nesse silêncio noturno, o vazio se agiganta.
Eles percebem que você não era só mais uma pessoa. Você era o ponto de equilíbrio, a referência, aquele que fazia tudo parecer um pouco mais simples. E agora, sem você, tudo parece sem cor, sem graça, sem propósito. Eles podem até tentar substituir você, mas nunca vão conseguir replicar o que você oferecia, porque a sua energia era única, insubstituível, irreproduzível. É nesse momento que começa a doer de verdade, porque a dor do arrependimento é aguda, mas a dor do vazio é constante. É como estar com fome e não saber o que comer, como estar perdido no próprio lar, como olhar para o espelho e não se reconhecer. A ausência vai se transformando em presença. Paradoxal, eu sei, mas verdadeira, porque quanto mais tentam ignorar você, mais percebem que tudo os leva até você. A música que toca, o restaurante da esquina, a série que vocês assistiam, os detalhes que antes eram rotina, agora são saudade. E, pior ainda, eles não têm mais acesso. Você desapareceu de verdade, sem rastros, sem atualizações, sem brechas, como um livro que foi arrancado da estante e cujo título eles já esqueceram, mas cuja história continua assombrando. Você se tornou uma ausência com nome, um silêncio com peso, uma lembrança com forma. E quanto mais o tempo passa, mais eles entendem. A sua presença era luxo, não obrigação. Era escolha, não dependência. E agora que você escolheu ir embora, tudo o que resta é o vazio. Deixe que sintam, não por vingança, mas porque só no silêncio, no espaço deixado por aquilo que foi real, é que se reconhece o valor do que se perdeu. Você era presença, e agora é a ausência que ensina. 3. Curiosidade avassaladora. O ser humano teme o desconhecido mais do que qualquer dor. A ausência já machuca, mas o mistério, esse corrói. E é aqui que entramos no terceiro estágio, a curiosidade avassaladora. Após os ecos do vazio, surge o barulho da mente. Eles começam a se perguntar: será que você está bem? Com quem será que está saindo? Será que seguiu em frente tão rápido assim? Eles não têm mais acesso. Você sumiu não só fisicamente, você evaporou das redes, apagou rastros, silenciou notificações. Virou silêncio. E não há tortura maior para quem um dia teve sua atenção fácil do que não saber mais nada. A curiosidade não surge por interesse puro. Surge da quebra de expectativa, da súbita sensação de perda de controle. Eles estavam habituados a te observar, mesmo de longe. Saber que você estava ali, de alguma forma. Agora, nem isso. A mente deles, acostumada com respostas imediatas, começa a preencher o silêncio com suposições. E é aí que mora o caos. Porque a imaginação, quando não tem fatos, cria tormentas. Eles abrem seu Instagram. Nada. Checam o Facebook. Silêncio. Tentam ver seus status no WhatsApp. Invisível. E, como todo bom desespero disfarçado de orgulho, fingem não se importar, enquanto se afogam em perguntas. Começam a investigar. Vasculham amigos em comum. Espreitam seus seguidores. Tentam lembrar se ouviram algo de você nas últimas semanas que possa servir de pista. Mas tudo é neblina. Tudo é lacuna. E o mais doloroso, tudo é controle perdido. Você, que antes estava ao alcance de uma mensagem, virou enigma. Você, que sempre respondia rápido, agora é silêncio absoluto. Você, que era previsível, agora é mistério. E nesse mistério, surge a obsessão. Cada notificação no celular deles vira uma esperança disfarçada. Cada vez que o telefone vibra, o coração acelera. Talvez seja você, mas nunca é. A ausência de informação gera presença constante de pensamento. Eles não te têm mais, mas agora pensam em você mais do que nunca. Você se tornou uma ideia fixa, um arquivo que não conseguem apagar da memória. E aqui está a ironia. Quanto mais você se cala, mais você aparece. É o seu silêncio que ecoa. É a sua ausência que ocupa espaço.
É o seu nada que faz tudo parecer desequilibrado. Você se tornou, sem esforço, o pensamento central de quem um dia te subestimou. Mas há algo que você precisa entender. Algo poderoso. Essa curiosidade não é sobre amor. É sobre ego. Sobre controle. Sobre a dor de perceber que perderam o que achavam que sempre teriam. E por isso você deve manter o silêncio. Não poste nada. Não mande sinais. Não atualize suas fotos com indiretas. Deixe que eles se percam nos próprios pensamentos. Deixe que suas dúvidas cresçam como raízes em solo seco. Eles vão imaginar você como outra pessoa. Mais feliz. Mais leve. E esse pensamento vai queimar. Vai incomodar. Vai deixar um gosto amargo que nem o tempo apaga. Você se tornou o livro que foi arrancado da estante no melhor capítulo. E agora eles não sabem o final. Você é o filme que parou no clímax, e a tela ficou preta. Você é o mistério que não terá resolução. E isso, para quem sempre teve controle, é insuportável. Curiosidade dói mais do que verdade, porque a verdade se enfrenta. A dúvida consome. E quanto mais eles quiserem saber, menos você deve mostrar. Porque, nesta fase, o seu maior poder é o seu desaparecimento. 4. Profunda autorreflexão. Depois de tanto silêncio, de tantas tentativas frustradas de compreender o que aconteceu, algo começa a mudar dentro deles. Já não é mais sobre você. É sobre eles. E é nesse ponto que começa o estágio mais incômodo de todos. Autorreflexão. Não se engane, não é um processo bonito. É um espelho que ninguém quer encarar. Um espelho empoeirado, esquecido em algum canto da consciência, que agora reflete cada gesto mal calculado, cada palavra dita com frieza, cada ausência disfarçada de indiferença. Eles se perguntam: será que fui longe demais? Fui eu quem destruiu tudo? Será que essa pessoa foi embora porque eu nunca soube cuidar dela? Essas perguntas não surgem do nada. Elas nascem no desconforto do silêncio, no peso do vazio que você deixou. Porque enquanto você estava ali, explicando, perdoando, tentando, havia sempre um alívio. Uma zona de conforto onde tudo podia ser empurrado para depois. Mas agora você não está mais. E o que resta é apenas o reflexo das próprias atitudes. E esse reflexo não é gentil. Eles começam a lembrar das vezes em que você mandou mensagem e eles ignoraram. Dos momentos em que você demonstrou fragilidade e foi tratado com frieza. Das promessas que nunca cumpriram. Dos gestos seus que tomaram como obrigação e não como escolha. A mente humana tem um talento cruel para reviver o que doeu, mas também para reviver o que causou dor aos outros. E quando não há ninguém para culpar, o único culpado visível é o próprio coração. A autorreflexão começa devagar, como quem pisa em um terreno desconhecido. Mas logo se aprofunda. Eles passam dias repassando conversas antigas, procurando sinais do momento em que tudo começou a desmoronar. E quanto mais procuram, mais encontram, não falhas suas, mas delas mesmas. E aqui está algo importante. Esse momento é poderoso, porque é o primeiro em que eles verdadeiramente sentem. Não apenas reagem, eles sentem o arrependimento, sentem a culpa, sentem a ausência, não só sua, mas da melhor versão deles mesmos, que você despertava. Mas não caia na tentação de interromper esse processo. Não envie mensagens. Não explique. Não tente aliviar. Porque a dor da consciência precisa acontecer sem muletas. A reflexão verdadeira só acontece no silêncio. Você foi embora com dignidade. E é exatamente essa ausência de escândalo que os força a encarar a realidade sem distrações. Você não fez cena. Não implorou atenção. Não gritou suas mágoas. Você simplesmente saiu. E, com isso, tirou deles a desculpa mais confortável: culpar você. Agora, sozinhos com seus pensamentos, eles se veem diante da pergunta que ninguém quer responder: e se eu nunca mais tiver essa pessoa de volta? E se eu perdi, de verdade, alguém que valia mais do que percebi? A autorreflexão os faz entender algo que antes negavam:
que perder você não foi uma casualidade. Foi consequência. Uma consequência de atitudes, de descuidos, de desprezo disfarçado de independência. E essa realização é como ácido escorrendo lentamente. Queima aos poucos, mas penetra até o fundo. Eles gostariam de voltar no tempo, refazer passos, escolher palavras melhores, valorizar o que hoje reconhecem como essencial. Mas não há botão de rebobinar. Só existe a dor da consciência, e a lição que, talvez, transforme o que ainda resta dentro deles. A autorreflexão não os torna vítimas, torna-os responsáveis. E essa é uma das maiores dores que alguém pode sentir. Deixe que eles sintam. Não por punição, mas porque todo o aprendizado verdadeiro nasce no silêncio da consciência desperta. E essa consciência, você a ativou com sua ausência. 5. O impulso de te reconquistar. Depois de dias, ou semanas, afogados na culpa, presos em lembranças que ardem como brasas ainda acesas, algo muda. Uma faísca se acende. Não é clareza, nem arrependimento puro. É desespero. É o impulso súbito de tentar reconquistar aquilo que, até pouco tempo, pareciam ter de sobra, você. Eles começam devagar. Curtidas em fotos antigas. Um emoji sutil em algum story. Uma mensagem enviada às 2 da manhã, com poucas palavras e muito silêncio por trás. Oi, estava pensando em você. Vi algo que me lembrou você. Mas por trás dessas frases curtas, pulsa uma angústia profunda. A mente deles, que antes duvidava do valor da sua presença, agora não consegue mais descansar. Cada tentativa de contato é como uma mão estendida no escuro, tateando em busca de algo que perderam por negligência. Eles podem até dizer que só queriam saber se você está bem, mas não se engane. O que eles realmente querem é restaurar a sensação de controle. Voltar ao lugar onde sabiam que você responderia. Onde a sua atenção era certa. Onde seu carinho era previsível. Mas agora, não é mais. E isso os enlouquece. Eles tentam ensaiar desculpas. Algumas sinceras, outras apenas convenientes. Falam sobre saudade. Sobre como a vida parece diferente sem você. Sobre como perceberam tarde demais. Mas o que realmente querem não é só sua presença. É o alívio da culpa. É a sensação de que ainda tem algum poder sobre seu coração. Eles podem ir além. Podem aparecer em lugares onde sabem que você frequenta. Podem recorrer a amigos em comum. Podem até fingir que estão bem, só para ver se você reage. Mas, no fundo, o que estão fazendo é implorando em silêncio para que você volte. E aqui está o ponto crucial. Agora o jogo virou. Você era quem corria atrás. Quem tentava, insistia, explicava. Agora, eles é que estão ali, perdidos entre o orgulho e o medo. Tentando consertar o que deixaram quebrar. Tentando reviver algo que já não existe da mesma forma. E é nesse momento que o seu poder se revela. Porque você pode responder. Você pode perdoar. Você pode voltar atrás. Mas, você deve. Pense nisso. Vale a pena retornar a um lugar que só aprendeu seu valor depois da sua ausência. Vale a pena aceitar mãos trêmulas que antes não sabiam te segurar. O impulso de te reconquistar é forte, mas nem sempre é puro. Muitas vezes, é movido pelo desconforto, não pelo amor. Pelo arrependimento, não pela transformação. Por isso, não ceda. Não responda de imediato. Não reabra feridas que estavam começando a cicatrizar. Porque no momento em que você responde, algo se perde. O equilíbrio que você conquistou. A paz que levou tanto tempo para se instalar. A clareza que veio com a distância. Eles precisam sentir a ausência até o fim. Precisam entender que não se trata apenas de reconquistar você, mas de reconstruir algo que talvez nem exista mais. Lembre-se, você não desapareceu por joguinho. Você se afastou por sabedoria. E sabedoria não volta atrás por carência. Ela observa. Ela escuta. E, se decidir voltar, não é por desespero, é por convicção. Então, deixe que eles sintam o impulso. Que tentem. Que falem.
que escrevam textos longos na madrugada. Mas mantenha sua paz. Porque, agora, quem está no controle é você. 6. Confronto entre alívio e arrependimento. Quando você desapareceu, talvez, só talvez, eles tenham sentido um alívio inicial. Como quem tira um sapato apertado ao final de um longo dia. Um suspiro profundo, um momento de falsa liberdade. A mente deles, ainda presa na arrogância da certeza, sussurra: agora estou livre. Agora não preciso mais lidar com isso. É uma euforia breve, superficial, como uma brisa leve que passa por um deserto e engana o viajante sedento. Porque essa liberdade que sentem é vazia. E logo, muito logo, o alívio cede espaço ao que realmente os aguarda: o arrependimento. Primeiro vem o silêncio, a ausência das suas mensagens, a falta daquela presença que, mesmo silenciosa, preenchia o ambiente. Eles acreditavam que você era substituível, que poderiam encontrar outra pessoa, que o mundo estava cheio de opções. Então, começam a procurar. Vão a festas, reencontram amigos antigos, instalam aplicativos, marcam encontros, riem alto em mesas cheias, tentando convencer a si mesmos de que estão bem. Mas no fundo, tudo soa oco, como eco em sala vazia. O arrependimento não chega com trombetas. Ele chega devagar, se instala nos detalhes, no travesseiro que parece mais frio, no café que perdeu o gosto, na risada que não faz mais sentido, no nome que vem à mente sem ser chamado. Eles pensam: será que fui rápido demais em me sentir livre? Será que confundi leveza com indiferença? Será que deixei ir alguém que, na verdade, era meu equilíbrio? O mais cruel é que, no início, eles comemoraram sua ausência. Postaram frases de autoajuda. Disseram aos amigos: foi melhor assim. Mas agora, a narrativa muda. O sorriso se desfaz. E o que antes parecia alívio, hoje arde como ácido. Começam a lembrar das vezes que você esteve lá, das conversas em que você escutou sem julgar, das pequenas gentilezas que pareciam invisíveis, dos detalhes que só você via. E, quanto mais lembram, mais pesa. Porque agora sabem, a liberdade sem você não é liberdade, é desordem, é silêncio, é um sofá vazio com 2 lugares, uma xícara a mais no armário que ninguém usa, uma playlist que foi silenciada por falta de sentido. E é nesse confronto que o arrependimento se torna inegável. Ele os obriga a rever cada escolha, cada indiferença, cada palavra não dita, cada gesto que poderia ter sido, mas não foi. O passado se transforma em espelho, e o reflexo é incômodo. A liberdade que pareciam desejar, agora os isola. Como um barco solto no mar, sem âncora, sem direção. Descobrem, tarde demais, que você era a âncora, que sua presença não limitava, estabilizava, que o que chamavam de pressão era, na verdade, cuidado. Eles gostariam de voltar atrás, mas já não sabem mais como. Porque você sumiu, não por orgulho, mas por clareza, não por raiva, mas por proteção. E agora, o que resta para eles é conviver com o que fizeram ou deixaram de fazer. E você? Você agora respira mais leve. Você observa de longe. Você, talvez, até compreenda, mas não retorna, porque sabe que alívio sem maturidade é miragem, que só quem sente arrependimento sincero é capaz de mudar, e que nem todo pedido de desculpas merece acolhimento. Alguns servem apenas para lembrar o que você nunca mais deve aceitar. Deixe que sintam, deixe que digam, mas não volte correndo ao chamado de quem confundiu alívio com libertação, porque o seu retorno, agora, não deve ser moeda de troca, mas escolha consciente. E, talvez, nem seja necessário voltar. Você não foi embora para ser desejado, foi embora para ser respeitado. E quem só te valoriza na ausência, não merece sua presença constante. 7. Desejo de jogar o jogo. Eles sentiram o vazio, experimentaram o arrependimento. E,
Ao perceberem que você não volta, que você não reage, surge então o desejo mais infantil, ao mesmo tempo, mais perigoso, o desejo de jogar o jogo. Não o jogo do amor, não o da reconquista sincera, mas o jogo das aparências. O jogo do ego ferido tentando manipular o tabuleiro da emoção. Eles começam a postar fotos com outras pessoas, sorrisos forçados, legendas enigmáticas, olhares que pedem socorro atrás dos filtros. Seguindo em frente. Livre, leve e solto, ponto. Viva o agora. Mas tudo isso tem um único objetivo: provocar você. Testar se você ainda observa, se ainda sente, se ainda está à espreita, como eles um dia estiveram. É uma tentativa desesperada de retomar o controle, sem admitir a perda. Eles fingem estar bem. Exageram na leveza. Forçam o riso. Mas por dentro, o vazio ecoa. Porque nenhuma foto consegue capturar o que falta quando você já não está. E quando percebem que as imagens não bastam, eles mudam a estratégia. Passam a soltar indiretas. Frases com duplo sentido. Músicas nostálgicas. Publicações sobre crescimento pessoal que mais parecem recados mal endereçados. Tudo isso para quê? Para ver se você quebra o silêncio. Se manda uma mensagem. Se reage. Se demonstra que, de alguma forma, ainda se importa. Mas aqui está o segredo que você precisa entender. Você não está mais jogando. Você saiu do tabuleiro. Largou as peças. Deixou de se mover por necessidade emocional. E isso os desestabiliza. Porque enquanto você se liberta, eles afundam no jogo que eles mesmos criaram. Tentam manipular, mas não há mais quem se deixe manipular. Tentam provocar ciúmes, mas não há mais quem o sinta. Tentam parecer desejáveis, mas não há mais quem deseje voltar. E isso os consome. A indiferença machuca mais que a raiva. Porque a raiva ainda carrega vínculo. A indiferença é libertação. E sua ausência de resposta é a prova de que o jogo acabou. Você superou as armadilhas emocionais. Deixou de ser o que implorava atenção. Você agora observa com calma, de longe. Como quem finalmente entendeu. Alguns jogam não porque amam, mas porque odeiam perder. Eles vão insistir. Vão provocar. Vão tentar ser o que nunca foram. Interessantes, maduros, resolvidos. Mas é só performance. Teatro vazio. Cortina de fumaça. E, aqui, você deve ser firme. Ignore os stories. Não curta as publicações. Não comente. Não responda às mensagens que claramente foram feitas para fisgar sua reação. Lembre-se, o jogo só funciona se você joga. O circo só continua se houver plateia. O seu silêncio agora é mais barulhento do que qualquer argumento. E cada tentativa falha de te provocar é um lembrete de que o controle mudou de mãos. Você não está mais disponível. Não para jogos. Não para provocações. Não para repetições. Você escolheu a paz. E quem brinca com sentimentos alheios não cabe mais na sua história. Deixe que eles encenem. Que publiquem. Que se debatam. Mas não volte. Não reaja. Não se envolva. Porque a sua ausência, agora, é o palco onde eles atuam. E onde você já não está mais sentado para aplaudir. 8. O peso esmagador do silêncio. O silêncio tem um som. Não é feito de ausência, mas de peso. Ele não ecoa, ele afunda. Não grita, mas ocupa. E é neste 8º estágio que o seu silêncio, se torna insuportável. No início, eles achavam que o silêncio seria passageiro. Que você estava apenas fazendo um joguinho, esperando uma reação. Acreditavam que bastava uma mensagem, um toque, um post, e você cederia. Mas o tempo passou. E nada. Você não reagiu. Você não respondeu. Você não explicou. Você simplesmente permaneceu em silêncio. E agora, o que era estratégia para eles virou tormento. Porque o silêncio tem o poder de confrontar. Ele tira as distrações. Ele revela o eco da consciência. Ele faz perguntas que ninguém quer ouvir.
e não dá espaço para fugir das respostas. Eles revivem os momentos, os pequenos gestos que ignoraram, as palavras que você disse com os olhos quando a boca já estava cansada, as vezes em que você esperou por uma atitude que nunca veio. E cada lembrança não é só memória, é martelo, é cobrança, é um lembrete de tudo que foi perdido. Por causa deles, o silêncio é como uma sala sem janelas. Quanto mais tempo se passa ali dentro, mais o ar pesa. Mais difícil fica respirar. Eles abrem o celular esperando por você. Entram no WhatsApp procurando seu nome. Rolam o Instagram torcendo por alguma postagem sua. Mas tudo permanece mudo. E essa mudez os enlouquece. Porque no mundo de hoje, onde todos falam, onde todos reagem, onde tudo exige resposta imediata, você escolheu não responder. E essa escolha não é só estranha para eles. Ela é ameaçadora. Você saiu do ciclo. Você parou a roda. Você se desconectou. E agora, não há mais garantias. Não há mais conforto. Só há o abismo entre o que eles pensavam que controlavam e o que realmente perderam. Eles se perguntam: será que te perdi para sempre? Será que você esqueceu de mim? Será que você está mais feliz sem mim? Mas você não responde. E é nesse silêncio que reside sua força. Porque o silêncio deixa claro que você não precisa mais provar nada. Que sua ausência não é capricho, é cura. Que sua quietude não é punição, é proteção. Você aprendeu que, às vezes, calar é a única forma de ser ouvido. Eles estão acostumados com o barulho, com gritos, com discussões, com pedidos de explicação. Mas agora, tudo o que ouvem é o som da própria consciência. E não há som mais doloroso do que esse. O silêncio também mostra algo que eles se recusavam a aceitar: que você seguiu em frente, que você está em outro estágio, que a paz que você tanto buscou agora te pertence. E quanto mais você silencia, mais eles falam com o vazio, mais batem em portas que não se abrem, mais tentam provocar ecos onde já não existe mais parede. Você não está ali. E isso pesa mais do que qualquer palavra. O silêncio é seu escudo. É sua resposta sem explicação. É sua linha de chegada. E, mais do que tudo, é o seu lembrete de que você já não precisa mais voltar. 9. O medo que os faz rastejar de volta. Chega um momento em que tudo desmorona. O orgulho já não protege. As distrações já não funcionam. As máscaras já não servem. E o que sobra é o medo. Mas não é qualquer medo. É aquele que nasce do fundo, como uma sombra que sobe pela espinha. Um medo cru, nu, que olha nos olhos e pergunta: e se você nunca mais voltar? Até aqui, eles tentaram resistir. Fingiram que estavam bem. Se convenceram de que você voltaria, que era só uma fase, que você precisava de um tempo. Mas agora, eles sabem. Você não está apenas longe. Você está diferente. Você está inalcançável. E é isso que os aterroriza. Eles imaginam você como outra pessoa. Imaginam sua risada em outro colo. Imaginam suas conversas sendo ditas ouvidos mais atentos. Imaginam sua vida seguindo sem eles. E cada pensamento como esse é uma lâmina. Corta o que restava de segurança. Rasga o ego que antes dizia: ele, nunca vai me deixar. Agora, eles veem a verdade: você deixou. Você sumiu. Você não precisa mais deles. O medo se instala como veneno. Lentamente. Primeiro nas dúvidas, depois nas certezas. Será que perdi para sempre? Será que fui estúpido demais? Será que era amor e eu tratei como conveniência? Esse medo os faz quebrar promessas que fizeram a si mesmos. Juraram que não iriam atrás. Juraram que estavam seguindo a vida. Mas agora, rastejam. Mandam mensagens longas. Explicam o inexplicável. Pedem desculpas que antes pareciam impossíveis. Chegam a dizer: agora eu entendi tudo. Você é diferente de qualquer pessoa que conheci. Eu não sabia o quanto significava, até te perder.
Alguns até aparecem, do nada, na sua porta, no seu trabalho, na tentativa de recuperar algo que nem eles mesmos sabiam que perderiam. Mas agora, perderam. E aqui está a ironia cruel. Agora que sentem medo, lembram de amar. Agora que estão sozinhos, lembram do valor da sua companhia. Agora que te perderam, imploram pela chance que ignoraram quando era fácil. Mas talvez seja tarde demais. Porque você não está onde eles deixaram. Você não está mais no mesmo ponto. Você não está mais esperando. Enquanto eles demoravam a perceber, você evoluía. Enquanto eles brincavam de ausência, você construía sua presença. Enquanto eles jogavam, você desaprendeu a jogar. E agora, quando rastejam de volta, você olha, não com raiva, mas com clareza. Você enxerga o medo deles, mas eles já não te comovem. Você escuta as desculpas, mas elas já não preenchem. Você sente o desespero, mas eles já não te puxam de volta. Porque o medo deles não é amor. É pânico. É a consciência de que perderam o melhor e sabem disso. Mas agora, você sabe também. E saber disso muda tudo. Você não precisa mais ser a pessoa que aceita migalhas. Você não precisa mais abrir portas que se fecharam com dor. Você não precisa mais acolher quem só aprendeu a te valorizar no silêncio da sua ausência. Quando eles voltam, rastejando, é o fim para eles. Mas para você, é o começo. O começo da sua nova versão. Mais forte, mais serena, mais inteira. 10 bônus, a realização da independência emocional. Há um momento, depois da dor, do silêncio, do confronto e da libertação, em que você se dá conta. Você não sente mais falta. Você não sente raiva. Não sente sede de vingança. Não sente necessidade de ser lembrado. Você apenas sente paz. Esse é o 10º estágio. Aquele que poucos alcançam. Aquele que não grita, apenas paira. Que não exige nada, apenas é. É o momento em que você enxerga com clareza quem se tornou. Você se olha no espelho e não vê mais alguém quebrado tentando entender por que não foi valorizado. Agora, você vê alguém que se escolheu, que parou de mendigar amor, que não implora por retorno, que aprendeu a caminhar sozinho, não por orgulho, mas por consciência. Você entende que o amor verdadeiro não exige sacrifício da própria dignidade, que não é necessário sangrar para ser aceito, que o respeito não precisa ser ensinado a quem te merece, ele é natural. A realização da independência emocional é como a nascente de um rio que redescobre seu curso. Não depende mais da chuva, da barragem, da vontade do outro. Flui por si só. Você já não precisa mais que eles vejam seu valor. Você já viu. Você não espera mais mensagens, sinais, pedidos de desculpas. Você não precisa mais que o outro mude. Porque quem mudou foi você. E essa mudança não veio de livros ou conselhos. Ela veio do silêncio. Veio da dor. Veio do dia em que você escolheu ir embora, sem raiva, mas com respeito próprio. Agora você olha para trás e não sente rancor. Sente gratidão por ter saído a tempo. Gratidão por não ter ficado até se perder de si. Gratidão por ter aprendido que se ausentar, às vezes, é a forma mais alta de presença, consigo mesmo. E sabe o mais bonito? Eles percebem, eles veem, ainda que à distância, que você não é mais o mesmo. Você não reage. Você não participa do jogo. Você não se explica. Eles notam que você não precisa mais deles para se sentir inteiro. E isso muda tudo. Agora, a balança se equilibra. Não porque você pesa mais, mas porque você não precisa mais se equilibrar por 2. Você entendeu o que Marcos Aurelius ensinou há séculos. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E os seus pensamentos, agora, são seus. Livres. Calmos. Seus. A sua independência emocional não é indiferença. É maturidade. É a sabedoria de saber que nem tudo que se perde era necessário. É o discernimento de entender que a ausência também é resposta.
e que nem todo recomeço exige retorno. Você não desapareceu por orgulho. Você desapareceu por evolução. E hoje, você caminha leve. Não porque esqueceu, mas porque perdoou sem precisar reconectar. Esse é o verdadeiro poder. Não o de ser temido, mas o de ser intocável onde antes você era vulnerável. O de ser sereno onde antes você chorava. O de ser pleno onde antes você apenas esperava. Você não é mais uma versão de antes. Você é a sua versão mais forte, mais livre, mais inteira. E se hoje você sente isso, escreva nos comentários. Eu não preciso mais ser validado por quem não soube me enxergar. Porque esse é o seu momento. Sua voz silenciosa. Seu poder restaurado. Sua jornada encerrada. Não com dor, mas com consciência. E agora que você chegou até aqui, passando por todas as camadas, pelas sombras e pela luz, pelos estágios de dor e renascimento, talvez tenha percebido algo essencial. Você nunca precisou desaparecer para machucar alguém. Você desapareceu para se reencontrar. Cada ausência sua foi uma presença para si mesmo. Cada silêncio, uma declaração de força. Cada vez que você escolheu não responder, não voltar, não ceder, você estava dizendo para o mundo e para si: eu mereço mais. Talvez eles ainda estejam tentando entender. Talvez ainda estejam jogando, mandando sinais, criando teorias. Mas nada disso importa mais. Porque agora, você não está mais onde a dor te plantou. Você se moveu. Você cresceu. Você rompeu com a necessidade de ser compreendido por quem nunca tentou te entender. E se você chegou até aqui, escutando cada palavra, sentindo cada verdade, é porque algo dentro de você já sabia o que precisava ser feito. Você não é a exceção. Você não é frágil. Você não é difícil de esquecer por acaso. Você é alguém que aprendeu a se escolher, mesmo quando isso significava deixar tudo para trás. E isso é coragem. Então, agora, mais do que nunca, eu te convido a firmar um pacto com sua nova versão. A versão que não precisa provar nada. Que não volta por carência, que sabe a diferença entre presença e apego. Escreva nos comentários: minha paz não está à venda. Eu escolho a mim mesmo todos os dias. E se este vídeo te tocou em algum lugar fundo, se te deu clareza, coragem, ou apenas o silêncio que você precisava, curta. Compartilhe com alguém que ainda está tentando se reencontrar no meio do próprio barulho. E se quiser caminhar comigo nessa jornada de consciência e liberdade emocional, inscreva-se no canal Imbatível Estoico. Cada inscrição é uma semente de força plantada em solo fértil. Juntos, somos mais do que sobreviventes emocionais. Somos construtores da própria paz. Nos vemos no próximo vídeo. Fique em silêncio. Fique firme. Fique livre.